por falar em ação criminosa, gente, tá voltando a acontecer em Campinas um negócio que a gente fazia tempo que não registrava. E quando registrava isso lá na periferia. 7 pessoas sofreram um arrastão ontem à noite em um ponto de ônibus da Avenida Orozimbo Maia, aqui em Campinas, lá perto da Norte Sul. Thalita Souza ao vivo com a gente para poder contar todos os detalhes disso. Bom dia, Thalita. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, isso, como bem você disse, aconteceu ontem à noite. 7 pessoas estavam neste ponto de ônibus aqui na Avenida Orozimbo Maia, bem atrás de mim aqui. Então, ontem, por volta das 11 horas, quando parou um carro nesse sentido com 2 rapazes dentro. Um deles, então, anunciou o assalto à mão armada. Ele pedia celulares, dinheiro e objetos pessoais. Depois, então, eles fugiram aí dentro do carro, levando os pertences. Felipe, o detalhe que chama a atenção é que uma das vítimas aí conseguiu anotar a placa do carro usada, né, pelos assaltantes. A polícia, então, foi atrás e conseguiu prender um homem de 21 anos do bairro Vila, na verdade, de 31 de março. Esse rapaz, então, foi reconhecido pelas vítimas, mas ele negou aí que tenha participado do assalto. Segundo a polícia, o carro usado seria do pai deste rapaz de 21 anos. Dentro desse carro, então, foi localizado aí o celular de uma das vítimas, a arma de fogo e pinos de cocaína. Felipe, esse rapaz, inclusive de 21 anos, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Eu queria, por favor, com a ajuda do nosso cinegrafista aqui, Décio Cesarino Júnior, que a gente mostrasse o espaço para o pessoal de casa se localizar aqui na Avenida Orozimbo Maia. Felipe, o que a gente nota, né, o que chama atenção aí, é que aqui é bem próximo a 3 restaurantes. E para quem não conhece a Avenida Orozimbo Maia aqui de Campinas, é uma das principais avenidas da cidade, né? Inclusive extremamente movimentada, Felipe. Mas o que chama atenção, melhor, o que chamou a minha atenção aqui nesse trecho onde nós estamos, apesar de agora, então, ser 11h18 da manhã, mas isso já chama a atenção. A gente percebe que, então, a gente tem um fluxo grande de carros nesse trecho, mas a gente percebe aí pouquíssima circulação de pedestres, Felipe. O que provavelmente acaba ficando mais vazio durante a noite. É uma suposição minha. A gente percebe que também tem 3 restaurantes próximos. Um deles, inclusive, é bem em frente ao ponto de ônibus. Eu consegui a informação de que esse restaurante aqui fecha à meia-noite, né, durante a semana, o que seria o horário aí bem perto, né, do que teria acontecido do assalto. Então, se o assalto aconteceu por volta das 11 horas da noite, esse restaurante ainda estava fechando, ou seja, ainda estava aberto. Então, o que a gente como pessoa física, né, a gente acaba, quando tem um ponto de ônibus bem perto do restaurante, a gente percebe, acaba tendo, né, ficando um pouco mais segura, aliás, a gente acha que fica um pouco mais segura justamente para a circulação de pessoas. Aqui são 3 restaurantes e que devem fechar em mais ou menos o mesmo horário, né, esse horário da meia-noite, 11 horas, meia-noite. Então ainda tem funcionários, ainda tem pessoas circulando, ainda tem clientes circulando, o que provavelmente aí não intimidou a ação desses 2 criminosos, né, que então pararam aqui nesse ponto de ônibus, onde então fizeram todas essas vítimas aí, levaram celulares, né, pertences pessoais, dinheiro. Apenas então, até o momento, um dos celulares aí de uma de todas essas vítimas, né, de uma das 7 vítimas, foi localizado, Felipe. Este homem, então, de 21 anos, né, suspeito, reconhecido pelas vítimas, inclusive de ter participado do assalto, de ser um desses 2 rapazes, foi então reconhecido pelas vítimas e está preso em flagrante aqui em Campinas. Ô, Thalita Souza, eu queria aproveitar e pedir pro Décio Cesarini Júnior, se ele conseguir fechar, é que tem passando o carro na frente, mas, ô Décio, tenta fechar a imagem, por favor, nessa placa aí do ponto de ônibus, onde fala as linhas que param aí nesse ponto. Esse ponto, gente, é quem tá saindo da Norte Sul, não é? E entra ali na Orozimbo Maia para seguir em direção ao centro da cidade de Campinas. Dá pra gente ver que tem 2 linhas de ônibus que param ali. A 260 que liga o Nova Aparecida ao Shopping Iguatemi, aí evidentemente no sentido de Nova Aparecida, e o 380 que sai ali do Terminal Central, dá a volta no Cambuí, pega a Norte Sul e depois volta ali pra região central. Aí é o seguinte, eu tava pesquisando, o Thalita e todos vocês aí de casa, a linha 260 no horário ali das 11 horas da noite tem mais 2 viagens só. Antigamente tinha mais. Ah, mas é por causa da pandemia, por causa do não sei o que lá. Tinha mais, tem agora 2 ou 3 viagens a mais.
demora 24 minutos para passar, alguma coisa nesse sentido, não é? E a linha 380, ela demora 48 minutos para passar. E assim, depois das 9 horas da noite, é a cada 48 minutos. Então às 11 horas da noite tinha mais uma viagem só. Então o pessoal tava ali esperando de fato um dos últimos ônibus para ir embora. E aí vem um bando de bandido safado, junto com esse aí que acabou preso, não é? Justamente para poder roubar trabalhadores que estão saindo de trabalho, gente que, evidentemente, né? Trabalhadores que estão saindo e tentando chegar em casa com o mínimo de segurança. Tá aí o marginal que foi preso, levado à primeira delegacia, ao primeiro distrito policial aqui da cidade de Campinas. E, ô Thalita, a gente percebe que tem aí, além do muro, né, do Cambuí Futebol Clube, que não tem evidentemente nada a ver com isso, né? Tem até um poste com iluminação ali do lado, mas me parece que esse poste que tá aí do lado, não tem nenhum antes, né? Então o lugar é meio escuro aí. Felipe, exatamente nesse trecho a gente percebe que são 2 pontos de iluminação, tá? A gente tem um bem mais próximo aqui do meu lado esquerdo do ponto de ônibus, né, para quem tá vindo então, e o outro então do lado direito, bem próximo inclusive aos restaurantes. O que acaba, obviamente, a gente percebe muitas árvores, né, o que obviamente pode acabar deixando o ambiente mais escuro e acabando aí trazendo a ação desses criminosos. Felipe, aqui acaba sendo uma circulação realmente que a gente percebe pouquíssimos pedestres, ainda mais a gente pode observar, ó, a gente acaba, enfim, durante a noite, a partir das 11 horas, que deve ser ainda menos frequente, né? Tanto o trânsito de fluxo de carros, quanto menor ainda o fluxo de pedestres, Felipe. Mas aqui a gente percebe ao longo de toda a avenida, pelo menos, alguns postes de luz. Bem próximo aqui ao ponto de ônibus mesmo, são 2, tá? E aí a gente percebe que são 2 pontos, então a gente, obviamente, nem deve ser tão claro assim, porque se acabou tendo essa ação de criminosa, a gente percebe durante a noite que pode sim ter sido mais, fica mais escuro, né? Justamente pelas árvores, a gente percebe grande quantidade de árvores por aqui, então acaba podendo sim ficar mais escuro. E detalhe... Principalmente nesse ponto aqui, né? Pode acabar não iluminando muito. Exatamente, Thalita. Tem um outro detalhe, que exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, tem o ponto final da linha 382. Que liga o Cambuí ao Campinas Shopping. Ainda que no horário lá já tenha ido embora o último ônibus, né? Mas tem o ponto final ali na Querubim Uriel. E ainda passam ônibus metropolitanos, né? No sentido aqui da Orozimbo, onde o Décio tá mostrando aqui pra gente. Agora é ponto mais de desembarque, não é? Pessoal que vem de Jaguariúna, de Pedreira e de Arthur Nogueira, não é? A linha que vem por Olambra e tal. Mas, gente, precisa dar um pouquinho mais de atenção aí. E outra coisa, hein? Outra coisa, essa história de passar ônibus a cada 2 anos e meio, que tá aqui nessa cidade, já deu, né? A pandemia, ok, a gente viveu um momento de queda de passageiros bastante importante, mas é o seguinte, já reduziu, o shopping já voltou a funcionar até 10 horas da noite, restaurantes até 11, meia-noite, como a Thalita comentou, já tá na hora de voltar o transporte um pouquinho melhor no período noturno, hein? E, ao mesmo tempo, sabe o que tem acontecido? Tem empresa que tá mandando o ônibus embora. Ah, como é que vai fazer pra voltar? Deixa na mão de Deus. É bem assim o que tá acontecendo.